é justamente o lado que as pessoas estão na política. Qual é o lado? Né? Se querem a continuidade dos acontecimentos que o Brasil foi palco, um país que caminhava para ser a sexta economia do planeta, hoje pisa para ser a 13ª economia, um país que entregava 4 milhões de novos veículos todo ano para o povo brasileiro e hoje entrega 1.600.000, um país que saiu do mapa da fome e que hoje convive com 33 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade alimentícia. Isso também está aqui na vida do povo catarinense, nas pessoas que estão nos ouvindo, e eu deixei muito claro no começo dessa campanha de que lado que eu pertenço. Eu pertenço ao lado que quer construir o caminho da esperança para o povo brasileiro, e isso vai ajudar significativamente Santa Catarina. Esse é um aspecto. O outro aspecto é você também, naquilo que você quer governar o nosso Estado, você ter as parcerias republicanas que são fundamentais. Ter um presidente da República que traga investimentos para cá é fundamental. E eu vou dar números aqui para os nossos ouvintes, Emanuel. Nós tínhamos um período no Brasil, que foram os nossos governos, o governo do presidente Lula, em que 60% do que era arrecadado de tributo federal voltavam em obras e investimentos para o nosso Estado. E hoje, dos 97 bilhões que Santa Catarina vai pagar de tributo federal, nós vamos receber apenas 7 bilhões do atual presidente da República. É uma diferença grave. Uma diferença que prova claramente a ausência de acontecimentos como nós impulsionamos em Santa Catarina. A duplicação, por exemplo, Emanuel, da BR-101 Sul, a ponte Anita Garibaldi, impactou a economia de Santa Catarina do ponto de vista do crescimento em 9 bilhões do nosso PIB. Eu, na época, era superintendente do Porto de Itajaí e as obras que o presidente Lula trouxe para que a gente pudesse superar as dificuldades que nós tínhamos da infraestrutura portuária nos permitiu aumentar em 2 bilhões o PIB catarinense. Então é isso que eu quis deixar no começo muito claro. Ter um governador que tenha este compromisso ou um governador ligado, como são todos os outros candidatos, ligado a esse continuismo que trata Santa Catarina com total desdém, sem compromisso, sem responsabilidade. Me desculpe, Emanuel, mas um presidente da República que veio para cá, passou férias, andou de jet ski, fez 2 motocicletas e me diga uma obra que ele possa ter erguido para o povo de Santa Catarina. Nada, absolutamente nada. Eu sou pertencente a um governo que fez o Minha Casa Minha Vida, eu sou pertencente a um governo que realizou programas como o ProUni, eu sou pertencente a um governo que impactou as cidades de Santa Catarina com o caminho da escola, com pró-infância, com um conjunto de políticas que deu um salto de qualidade para o povo catarinense. Isso também é importante. Você imagina ser um governador que não recebe sequer a mão estendida de um presidente da República. E por isso eu fiz questão de dizer que estou desse lado, né? E é desse lado que eu me expresso como candidato a governador para poder principalmente superar esse tempo perdido que Santa Catarina teve nesse período. Tem um tema bem sensível ao Estado, que é o saneamento hoje, por exemplo. A gente vê hoje nos municípios uma série de reclamações em relação ao que a Casan deixa de entregar à sociedade. E eu sei que o senhor, diferente, por exemplo, do candidato Partido Novo, o senhor não tem essa intenção de privatizar a Casan, nem a Celesc, muito menos qualquer outra empresa pública. Mas como fazer ou transformar a Casan no que o catarinense precisa, no que o catarinense quer, que é a entrega de obras, tratamento de esgoto, água até chega na maioria das regiões, mas principalmente saneamento, esgoto, que é algo que precisa avançar nos mais diferentes municípios de Santa Catarina, onde a Casan atende. Olha, Emanuel, esse é um problema grave em Santa Catarina. O diagnóstico que você conhece
e tenho plena certeza que aqueles que estão nos ouvindo sofrem com o problema do saneamento básico, principalmente, e é um problema que revela, sobretudo, a falta de política de Estado. Uhum. Eu quero manter a Casan pública, a Celesc pública, mas que elas tenham política de Estado de enfrentamento e de solução dos problemas de Santa Catarina. Não se trata apenas de ter um conceito de uma entidade pública, mas que não resolva os problemas do povo de Santa Catarina. O meu modelo, que eu acho que é o modelo que nós temos que desenvolver na questão do saneamento, são as parcerias públicas privadas com a própria Casan, para que nós possamos, junto com os municípios, com a presença dos municípios, fazer o enfrentamento numa política planejada de investimentos na área do saneamento básico. Até porque o saneamento, como a água, eles são tarifados pela população. O conceito que nós temos no país, tanto do saneamento quanto da oferta de energia elétrica, tanto da água, elas são pagas pelo cidadão. Uhum. Agora, o cidadão quer receber um serviço à altura dentro da sua melhoria, da sua qualidade de vida. E eu acho que nós não podemos mais nos permitir apenas numa defesa da Casan pública, que eu defendo e vou mantê-la pública, mas sem ela poder protagonizar uma solução para um problema tão grave que é o saneamento básico. E eu acredito que o melhor desenho hoje, a melhor experiência é a Casan estabelecer políticas de parceria público-privado para que nós possamos superar esse retrato caótico do saneamento em Santa Catarina. Interessante essa sua proposta de estabelecer parcerias público-privadas. Em quanto tempo, se o senhor ganhar, se o senhor for eleito, o senhor gostaria de fazer isso, né, para que esse serviço de saneamento seja mais acelerado em Santa Catarina, principalmente às vezes lá no interior do interior do interior, onde você não tem muita infraestrutura? Olha, com a velocidade que um planejamento de política de Estado nos permite. O pior é ficar sem isso, Emanuel. Nós estamos num atraso absoluto. Um governo que não fala em saneamento, um governo que ignora e banaliza essa situação caótica de um Estado que tenta se dizer que é a Suíça brasileira e que não oferece essa qualidade de vida que é o mínimo no sentido de nós termos uma vida salubre. Então, eu quero desenhar junto com os protagonistas da iniciativa privada, com a Casan, a partir do ano que vem, um planejamento de investimentos que nós vamos, inclusive, nos utilizar, tenho dito isso, da capacidade de endividamento do nosso Estado para superar vários problemas estruturantes que nós precisamos realizar em Santa Catarina. O saneamento é mas nós temos problema nas estradas, que é gravíssimo, nós temos problemas na estrutura educacional, nós temos problemas também na área da saúde, nós temos vários problemas que precisam, e é isso que eu vou trazer para Santa Catarina, um planejamento estratégico, com política de Estado, de investimento em obras grandes, em parceria com o presidente Lula, principalmente a partir do ano que vem. Nessa questão das estradas, nós estamos aqui com o candidato Décio Lima, candidato do PT ao governo de Santa Catarina. Nessa questão das estradas, o senhor sabe que nós enfrentamos dificuldades, não só nas federais hoje, né? A gente pega a 282, é uma dificuldade enorme. A BR-470 ali, né, que é na sua região também. Mas as estradas estaduais, às vezes eu estava conversando com um deputado outro dia, ele me comentou que às vezes leva 16 horas para um produto sair lá do interior para chegar no porto aqui para ser exportado, pela dificuldade rodoviária de Santa Catarina. E se o senhor ganhar, o que o senhor pretende fazer a curto prazo para começar a minimizar esses problemas, né? Porque às vezes não é só o buraco, mas às vezes é o buraco, às vezes é a falta do pavimento, às vezes é a roçagem, né? Varia de acordo com rodovia, mas
Que proposta que o senhor tem, às vezes, a curto prazo para começar a minimizar isso? Olha, não se trata de minimizar, Emanuel. Eu diria que nós temos que impactar Santa Catarina no ano que vem com obras estruturantes para nós não ficarmos para trás. O estado de Santa Catarina é a sexta economia do Brasil, dentre os estados federados, embora não somos o maior estado, nem em população. Nós somos um estado que vive hoje um absurdo do ponto de vista do direito de ir e vir, e principalmente da logística, que para atender as diversas cadeias produtivas que precisam ter escoamento, precisam ter a presença eficiente de modais ou rodoviários ou de outra forma, e nós vivemos num atraso absoluto. Eu percorri agora, Emanuel, praticamente quase 230 municípios em Santa Catarina, desde o extremo oeste, o oeste, o meio oeste, passando pela região serrana, pelo Planalto Norte, pelo sul, pela região norte, pelo Vale do Itajaí. A situação é grave do ponto de vista das estradas em Santa Catarina. E para isso nós temos que, primeiro, recuperar aquilo que foi negado para Santa Catarina pelo governo federal. Você sabe que esse ano, de cada R$ dos investimentos destinados para infraestrutura no Brasil, R$ 1 foi retirado de Santa Catarina. Olha só como a Santa Catarina tem sido tratada. Ou seja, Santa Catarina parece que virou, digamos, o patinho feio do modelo republicano. Então nós temos que trazer para cá os investimentos na forma que o presidente Lula trazia, que nos possibilitou fazer o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, de começar a duplicação da BR-470, de termos feito a duplicação da 101 Sul, Ponte Anita Garibaldi, para que isso possa voltar para cá na infraestrutura, naquilo que é a obrigação do governo federal, que é na 282, que é na 280, que são as BRs que estão nesse contexto e nesse complexo rodoviário de Santa Catarina. Mas mais do que isso, quero dizer para você que eu vou apresentar no começo já do nosso governo, um programa gigante que Santa Catarina nunca teve de infraestrutura nas rodovias, nas SC. Acabar com essa política do tapa-buraco, de fazer um puxadinho, mas algo planejado. E aí você vai me perguntar, mas onde é que você vai arrumar o dinheiro? Na capacidade de endividamento do nosso estado, que é grande. Eu não entendo, eu que já governei cidade, uma cidade grande de Santa Catarina, como Blumenau, fiquei 8 anos, depois administrei o Porto, eu não entendo como os governadores anteriores não tiveram atenção para esse fator da capacidade de endividamento do nosso estado, para fazer investimentos que possam, com isso, acelerar o processo econômico, gerar emprego, melhorar os padrões da qualidade de vida do nosso povo e, com isso, fazer com que Santa Catarina volte a ser protagonista, principalmente em vários aspectos da economia que nós ficamos para trás nos últimos anos. Vamos a algumas perguntas da nossa audiência. Antes disso, eu quero registrar aqui a participação de quem está nos acompanhando. O Denner, que está aqui acompanhando pelo canal no YouTube, a Josiane Souza, José Claudenor, vamos que vamos, desce o governador, diz ele por aqui. Deixa eu ver aqui, Santa Catarina merece um governo que não seja a dança das cadeiras da oligarquia. A Ana Júlia, também quem mais aqui? Cedenir Simon, Cristiane Lira, a Daiane Nunes e algumas outras pessoas que também estão nos acompanhando. O Daniel diz o seguinte aqui para nós. Os nossos ouvintes aqui são muito participativos. Que bom. Diz aqui o seguinte: candidato Décio, durante longos 16 anos acreditei no que falava o ex-presidente Lula e o PT. Gostaria de saber, depois de tantos escândalos e tanta sacanagem, é o que o ouvinte coloca, por que devo acreditar que daqui para frente tudo será diferente? É o ouvinte Daniel da Fazenda Santo Antônio. Ô Daniel, a verdade, ela cada dia fica mais clara para todos nós
com relação aos acontecimentos do Brasil. Primeiro que foi no governo nosso que nós criamos o Portal da Transparência, a Corregedoria, um ministério que investigava o próprio governo. Foi no nosso governo que nós ampliamos as estruturas da Polícia Federal para combater principalmente a corrupção. Foi no nosso governo que nós sempre demos autonomia a instituições importantes como a própria Polícia Federal para agir com rigor em qualquer acontecimento. E é justamente o contrário que nós estamos assistindo hoje, que você precisa perceber. Primeiro que o presidente Lula claramente já foi absolvido e com 26 processos anulados, não há imputação nenhuma que possa criminalizá-lo em decorrência de qualquer acontecimento. Onde é que está o juiz que o condenou? Onde é que está o promotor que o condenou? Visivelmente se utilizaram do Judiciário e do Ministério Público naquilo que é conhecido, numa palavra em inglês, chamado lawfare, se utilizaram para incriminá-lo e tirá-lo da disputa em 2018. Eu quero crer que você tem que voltar a esperançar no Brasil. Por quê? Porque foi no nosso governo que nós criamos um verdadeiro marco regulatório na vida do povo brasileiro. O Brasil saiu do mapa da fome, o Brasil chegou a patamares de 3,6% de inflação ao ano, chegamos a patamares de 4,3% de desemprego, considerado um dos países de maior empregabilidade do mundo, demos saltos gigantes na condição de vida do nosso povo, criamos 22 milhões de novos empregos, escancaramos as universidades para os pobres, para as negras e para os negros, fizemos vários programas que modificaram a vida do nosso povo. Eu quero crer, Daniel, que hoje o povo não quer continuar com isso que está aí, aonde fazem um sigilo de 100 anos dos acontecimentos espúrios que nós estamos assistindo na televisão, de acontecimentos como os 107 imóveis adquiridos, dos quais 51 com dinheiro produzido por aquilo que se chama um dinheiro inexplicável, que aparece provavelmente das mãos sujas da política. Esse é o governo Bolsonaro que nós estamos vendo. Um governo marcado por corrupção. Eu nunca vi na história do nosso país um governo que paga propina com barra de ouro, como era ofertado no Ministério da Educação. São acontecimentos, e o pior, acontecimentos que ficam e estão na impunidade. Então, eu quero te pedir com todo carinho, volte a acreditar, porque o Brasil ele tem que ser de todo o povo brasileiro. Nós temos que superar os erros, os defeitos, sem ódio, com muito amor, com muita paz, e construir um país que seja para todos nós. Não esse país que nós estamos vivendo, com 33 milhões de pessoas hoje passando fome, que acordaram de manhã e até agora não têm sequer um prato de comida. Então é isso que está em debate nessas eleições no próximo dia 2 de outubro. O senhor sabe aqui que o nosso ouvinte ele é uma grande parcela de centro-direita. E é claro que estão chegando muitos questionamentos em relação a essa questão de corrupção, mas eu quero resumidamente aqui colocar, por exemplo, deixa eu ver aqui, o ouvinte, o Nivaldo Rosa questiona em relação à corrupção. Deixa eu ver quem mais aqui. Isaquei. Deixa eu ver quem mais aqui. Esse aqui é um ouvinte assíduo. Mário Zilhoto, né? Mas eu acho que, de forma geral, entre todos aqui, a gente poderia questionar o que pode ser feito ou que ferramentas poderiam ser criadas, além das que já foram criadas e além das que já existem, para impedir novos casos de corrupção. E não só no cenário federal, né, onde está o seu candidato à presidência da República, que é o presidente Lula, mas também aqui no âmbito local, no governo do estado de Santa Catarina, porque a gente já viu também outros casos, a gente teve aí recentemente casos que viraram páginas, estiveram nas páginas policiais, mas o que pode ser feito para que a gente cada vez mais aperte o cerco contra
possibilidades de casos de corrupção? Primeiro, não fazer o que o Bolsonaro faz de ficar intervindo toda hora na Polícia Federal, trocando o superintendente da Polícia Federal, porque começou a apurar deslizes dos seus filhos ou coisa dessa natureza. As instituições republicanas têm que ter autonomia para poder fazer aquilo que é devido no Estado de Direito e dentro de um regime democrático. Nós temos que, além disso, ampliar a capacidade do Estado com os mecanismos de transparência e de efetivo controle. Ou seja, não é possível mais nós convivermos com um Estado que fique escondido da sociedade e do cidadão. Os atos têm que ser públicos, os atos têm que ser transparentes, a sociedade pode acompanhar. Nós temos que entrar nesse mundo digital, deixar de ter um Estado analógico para que o cidadão possa, inclusive ele ser um grande fiscal através de um aplicativo no seu celular, colocar o Estado ali dentro de um aplicativo para que ele possa acompanhar todos os atos que são da natureza pública, para que ele possa também contribuir no exercício da sua fiscalização. Então, eu acredito que a cada momento, a cada dia, nós temos que ampliar as nossas condições para combater permanentemente a corrupção. Mas há um elemento que é fundamental, Emanuel, que é a impunidade. Nós não podemos permitir os processos de impunidade daqueles que corroem o erário e depois vão viver nos paraísos fiscais, como muitos dos delatores que ocorreram nesse período, que saíram bilionários, que fizeram um monte de falcatrua, que trouxeram para a vida pública do nosso país, principalmente para as eleições, a presença do poder econômico, de financiamentos privados de campanha. Eu acredito que nós temos que, na própria democracia, darmos saltos de qualidade e aperfeiçoamento para que a sociedade possa ter a segurança de que nada de desvio esteja acontecendo nas esferas do poder público. No seu plano de governo, para você que está chegando agora aqui na Jovem Pan News, nós estamos com o candidato Décio Lima do PT, candidato ao governo de Santa Catarina, e que na pesquisa do Instituto Mapa cresceu ali dos 6% para os 14%, apareceu ali com uma intenção de voto já bem maior. No seu programa de governo, eu vi aqui que o senhor fala muito de garantir investimentos para acesso à moradia. E estava, se eu não me engano, nos planos do governo atual, a extinção da Coab aqui em Santa Catarina. O senhor vai voltar com força à Coab, pretende fazer moradias populares? Tem alguma região que hoje está com mais carência de habitação popular no estado? Ela é permanente. Eu acho que o Brasil deu um salto extremamente positivo ao estancar aquilo que foram as ocupações irregulares em vários lugares urbanizados do Brasil e de Santa Catarina. Agora, a política habitacional, ela precisa ter os investimentos, e os investimentos que nós precisamos são aqueles decorrentes principalmente da Caixa Econômica, com políticas claras, e voltarmos a ter a política com o processo subsidiado pelo governo federal, como foi o Minha Casa Minha Vida. O presidente Lula vai estar aqui, portanto, no próximo dia 18. Agora, né? No próximo domingo. Uhum. E com ele, ontem ainda falei com ele sobre vários temas. Ele me perguntava sobre diagnóstico de Santa Catarina, e um deles é a habitação. Ele perguntou se o Minha Casa Minha Vida cumpriu a tarefa em Santa Catarina, e eu disse para ele que ainda não, que nós precisamos retomar ainda por um bom tempo o projeto do Minha Casa Minha Vida, e ele nos deu garantia. E ele disse que esse é um retrato, inclusive, do Brasil inteiro, dos quais nós precisamos voltar com a política do Minha Casa Minha Vida para definitivamente resolvermos o problema habitacional. Além disso, é evidente que nós precisamos resolver no Brasil o problema da regularização fundiária urbana, que é muito grave, né? Que ela deixa uma parcela significativa da população em bairros, isso é histórico,
num processo como se fosse pessoas marginalizadas do ponto de vista de um prefeito poder realizar obras de infraestrutura, melhorar ali a sua comunidade por conta de que são espaços que ainda precisamos fazer uma regularização fundiária em muitos lugares das cidades de Santa Catarina. Que, aliás, em Santa Catarina, dos quais nós temos que ter muito orgulho, se criou um programa no Tribunal de Justiça, conhecido como Lar Legal, que é um paradigma para o Brasil. E que eu quero mostrar esse programa para o presidente Lula, o sucesso que ele é. Ele foi protagonizado há anos atrás pelo então desembargador Lédio Rosa, que depois veio se somar comigo nas eleições de 2018, foi candidato ao Senado e hoje é tocado pelo desembargador Celso Oliveira, que é um programa extraordinário e que o Brasil está com um olhar para Santa Catarina nesse aspecto, pelo desenvolvimento deste programa e pela construção perfeita que ele representa. Eu estava dando uma olhada em umas fotos de atos da esquerda em todo o país. Tinha uns cartazes assim que me chamaram bastante atenção que diziam o seguinte: o Lula subiu, a gasolina caiu. E isso faz relação direta com o posicionamento do ex-presidente Lula nas pesquisas de intenção de voto que ele lidera, e bem mais abaixo ali aparece o presidente Bolsonaro, às vezes com 10 pontos de diferença, né, o que é uma diferença que não empata pela margem de erro. E aí eu queria aproveitar e lhe perguntar sobre essa questão dos combustíveis. Quero introduzir os combustíveis para lhe perguntar sobre impostos. Porque o combustível ele também caiu pelo fato do ICMS ter sido tabelado ali em 17%. ICMS de combustíveis, da energia elétrica, de telecomunicações, enfim, né? Isso tem governadores aí que já tomaram um baque aí, um susto de que uma queda na arrecadação de fato vai acontecer. E se o senhor for eleito, vai ter que lidar com isso, com essa queda na arrecadação, porque vai haver a queda e ainda assim o senhor, se eleito, vai ser cobrado pela manutenção dos serviços no padrão que está hoje ou superior. E aí eu lhe questiono, o que o senhor vai fazer para manobrar e ficar tudo dentro dos conformes diante de uma queda na arrecadação que está sendo prevista? Bom, Manuel, primeiro que eu vou ser governador com o Lula presidente da República, tenho plena convicção desta afirmação que faço aqui para você. Eu quero te dizer que eu estava lá naquele nefasto dia 17 de abril de 2016, quando deram o golpe no Brasil, na democracia e na primeira mulher eleita presidenta da República, que era Dilma. E isso era um domingo. E naquela mesma semana, eu estava lá como deputado federal, votei contra, evidentemente, e naquela mesma semana eles entregaram o pré-sal aos interesses das grandes refinarias de petróleo do mundo. O que nós precisamos para resolver isso? Nenhum país decente entrega um patrimônio desse aos interesses internacionais. Isso não se trata de esquerda e direita. A questão elétrica, por exemplo, os Estados Unidos, que é o berço do próprio capitalismo, daquilo que chamam de neoliberalismo, o setor elétrico é estatizado. A questão do controle energético ele é fundamental para a soberania de um país. O que aconteceu no Brasil foi um processo de pilhagem. O Brasil passou a ser uma potência energética com o descobrimento do pré-sal e entregaram isso aos interesses das grandes refinarias e por isso refinam e vendem para nós em dólar. É isso que está acontecendo, o nosso próprio produto. O presidente Lula, nas manifestações dele, que ele tem deixado muito claro que ele vai interromper isso. Nós vamos voltar a investir para que as nossas refinarias brasileiras, de empresas brasileiras, possam se potencializar para que esse produto seja preparado aqui para nós e que ele circule dentro dos valores do nosso mercado e não do mercado internacional. Então, essas políticas que eles fazem de redução de ICMS no Estado, isso não resolve o problema. Por quê? Porque nós ficamos refém dos interesses internacionais e dos grandes monopólios. Por isso, ou o Brasil retoma a sua soberania energética, ou o Brasil vai continuar sendo pária nesses acontecimentos, em prejuízo, evidentemente,
da vida do nosso povo, que vai pagar mais caro, afeta o mercado, aumenta a inflação e todos esses acontecimentos que recentemente o povo brasileiro passou. Então o senhor defende que lá em cima o combustível seja mais barato e que o Estado poderia manter as taxas de impostos? Eu não tenho dúvida. Se nós retomarmos os processos de refinar aqui, de produzir aqui, como nós estávamos nesse caminho, nós vamos ter um processo diferente nessa relação do consumo entre aqueles que se utilizam, que somos todos nós, o povo brasileiro, do combustível que hoje ficou refém dos monopólios internacionais. Na questão da educação, a gente já está encaminhando aqui, a gente não vai conseguir cumprir todo o tempo, né, em função que o candidato chegou um pouquinho depois do início do programa, mas a gente vai até às 5 horas em ponto aqui com a entrevista com o candidato Décio Lima, do PT. Na questão da educação, um dos temas do debate, lá dos temas sorteados, dizia, né, o aumento do número de escolas estaduais. E me parece que algumas regiões o Estado ele terceiriza tudo, pelo menos a educação básica, para os municípios. Isso acontece, por exemplo, aqui em Florianópolis, né? Vamos dar um exemplo mais próximo aqui da gente. Mas o Estado também tem uma parcela de responsabilidade no ensino básico, de 1º ao 9º ano. O senhor tem planos de aumentar o número de escolas, tem investimentos para a educação aqui em Santa Catarina a fim de ampliar esse número de instituições? Nós temos que primeiro resolver o problema do maior patrimônio que nós temos na educação, que são as nossas professoras, os nossos professores. Na questão da carreira, na questão do concurso, na questão salarial, na questão previdenciária, toda uma pauta mal resolvida em Santa Catarina. Nós não podemos ser irresponsáveis com as pessoas que têm hoje a responsabilidade de escrever o futuro do nosso povo e da nossa gente, que cuidam das nossas crianças. Então, a primeira tarefa minha será sentar com esse segmento e fazer uma construção de política de Estado para que ele possa produzir dentro daquilo que nós esperamos de uma escola com dignidade. O outro aspecto, Emanuel, é que a escola precisa dar salto de qualidade. A nossa escola ainda é analógica. Nós precisamos ter um ambiente dentro do contexto desta revolução tecnológica, da inteligência artificial, porque senão nós não vamos superar a evasão escolar. Nós tivemos agora no período da pandemia 27 mil crianças que deixaram de ir na escola e o retorno foi muito pequeno, continuam fora da escola. Ou seja, a escola precisa ser atrativa, ela precisa ser um ambiente diferente do ambiente que é a atual escola nossa, que já começa na grande maioria com o descontentamento dos nossos profissionais, que, como disse, é o maior patrimônio que nós temos. E, além disso, em decorrência disso, os espaços educativos, né? Ou seja, as nossas escolas precisam melhorar a qualidade das suas salas de aula, da sua infraestrutura, porque ali é o lugar onde nós colocamos o maior patrimônio que nós temos, que são os nossos filhos. Então, de maneira que um Estado que não tenha um olhar com responsabilidade na questão da educação, é um Estado que praticamente qual é o valor que ele tem para construir o futuro do povo de Santa Catarina. Eu seria um governador vinculado a esta questão. São duas questões que eu sempre trato com muita paixão. Uma é a educação e a outra é a saúde do nosso povo, dos quais também eu quero aqui, talvez, numa outra oportunidade, discorrer para você o que eu quero fazer na saúde. Então, que é um sistema unificado. Um sistema unificado da saúde de Santa Catarina, integrado com a filantropia, a estrutura do Estado, a saúde básica dos municípios e também os setores privados, para que nós possamos, com isso, garantir serviços de qualidade dentro do que representa a saúde para a vida das pessoas. Interromper esse absurdo que Santa Catarina vive com mais de 100 mil catarinenses numa fila para uma cirurgia eletiva. Então, a saúde, a educação, junto com a infraestrutura, junto com as vocações naturais nas regiões
nas 21 regiões nossas, dos quais nós queremos fomentar a economia do nosso Estado, serão um marco definitivo e construtivo na vida do povo de Santa Catarina a partir do ano que vem. Muito bem, candidato Décio Lima do PT, candidato ao governo de Santa Catarina, aqui conosco no Jogo do Poder. Para a gente fechar, então, as suas considerações finais, 1 minuto para o tradicional pedido de voto ao nosso ouvinte. Bom, Manuel, você começou me perguntando por que eu trago o debate nacional. Porque eu sou o candidato do presidente Lula em Santa Catarina, o único candidato. Acho que você, ouvinte, que vai votar no Lula, tem que escolher um governador do Lula. E eu fico muito feliz de estar acompanhado com uma mulher negra, mãe, jovem de 35 anos, uma mulher que representa a ternura das mulheres de Santa Catarina, que é Beatriz Vargas, e está junto com este grande catarinense que foi prefeito 2 vezes de Florianópolis, 2 vezes de São José, que é o nosso senador, o senador do Lula, que é o Dário Berger. Então eu não posso deixar de pedir para você, quem votar no Lula, vota no governador do Lula, no senador do Lula. É 13 e o Dário é o nosso 400. Tá certo então, candidato Décio, muito obrigado por ter vindo aqui, aceitado o nosso convite de vir aqui conversar conosco esse tempo, falar um pouco das suas propostas para Santa Catarina, que é muito importante, não só para o nosso ouvinte, mas para o Estado debater os assuntos que são relativos ao nosso Estado, nosso Santa Catarina. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. 5 horas da tarde, faltam o quê? 40 segundos para 5. Muito obrigado pela atenção, pela audiência de todos. Vem aí na sequência o 3 em 1 aqui na Jovem Pan News. Um ano com você. Um abraço a todos e até amanhã. Amanhã será a última entrevista com os candidatos ao governo, a entrevista com o candidato Jorge Boeira do PDT. Um abraço a todos e até amanhã.